falar, fazer uma apresentação rápida assim, da exposição e da relação com o Paulo, de como foi o processo, aí depois o Paulo pode falar, mas eu acho que legal mesmo vai ser o bate-papo. Então a gente pôde conviver, a gente pôde passar muito tempo juntos, gostar do artista, porque às vezes você tem a relação próxima, você não gosta do indivíduo, isso não foi o que aconteceu. E eu acho que o resultado meio que vem dessa relação mesmo, que passamos algumas sextas-feiras, não sei exatamente quantas, umas 12, fuçando uma roteca, vendo tudo. O Paulo disse que foram 300 desenhos que a gente viu, eu acho que foram mais ou menos uns 500, eu não sei exatamente. É a impressão que você ficou, a impressão é nossa coisa demais. E aí eu fiz uma seleção de 12 desenhos, que pode parecer uma coisa completamente insana, mas foi uma seleção muito orgânica, uma coisa levou a outra, que levou a outra, que levou a outra, e fechou a exposição. E isso foi só o convívio e o tempo que possibilitou, porque senão não daria para fazer isso. Foi a familiaridade com a obra. E umas duas coisas que eu vou contar, assim, o texto que eu escrevi, epígrafe do texto, é uma frase do Degas, onde ele diz que ele gosta disso, que ele gostava de andar de transporte público porque ele podia olhar para as pessoas. E aí ele termina dizendo que fomos feitos para olhar uns para os outros, não fomos. Eu acho que o Paulo é o exemplo perfeito disso. Eu acho que ele nasceu olhando, viveu olhando e vive olhando. E é o olhar que move a coisa, eu acho que é o olhar que dá significado para a vida. Eu não sei se é a impressão que tenho aqui. Ele entende o mundo a partir do olhar, e não a partir da palavra ou de outra forma. E isso fica claro. É um desenho obsessivo, todo dia ele desenha sem parar, constantemente. E é uma delícia assistir isso. E também uma outra frase, uma historinha besta, mas que eu acho que funciona também para a gente começar a pensar a exposição, da invenção da pintura, né? Que é o Plínio Velho escreve uma versão meio maluca de como que a pintura foi inventada, em que era uma moça que estava enamorada de um rapaz em Corinto, e ele ia para a guerra, ninguém sabia se ele ia voltar, como ele ia voltar e quando ia voltar. Então o pai, muito comovido pela situação, ele acende uma vela, uma lamparina, né? E a sombra que fica na parede ele traça. E aí, em teoria, teria nascido a pintura. O fato é que, assim, a história é muito bonita porque ela diz um pouco sobre o que é o retratar o outro, né? É o registrar de uma ausência, de uma falta, daquilo que não está, e que vai permanecer de alguma forma sob essa linha, né? Essa linha fica. O amado dela pode ter morrido na guerra, o amado da namorada vai saber o que aconteceu, mas o registro ficou. E eu acho que os primeiros desenhos ali, os 4 primeiros desenhos, são exemplos perfeitos disso, assim, o tempo passou, algumas pessoas se foram, outras não mudou, mas eles estão fixos, eles estão colocados não na história, mas na imagem. E não tem nada mais bonito do que isso, eu acho, assim, de você dar uma imortalidade a corpos vistos, amados, adorados ou simplesmente observados, e eles continuam vivendo. E aí depois a situação continua, acho que tudo isso é meio que próximo, acho que fica muito claro o que está acontecendo aqui, porque por mais que tenha a ideia do desejo e a libido do Paulo sempre surge, eu acho que nesses trabalhos, tem uma inocência profunda, isso eu acho que é o maior elogio que a gente pode colocar. Não tem nenhum tipo de cinismo na forma como ele coloca essas imagens, como ele faz esses recortes de revista pornográfica, ou então revista de fofoca, o coraçãozinho que ele coloca nos homens. Ou até mesmo aqui, que foi chamado de uma cena de Sama por um amigo meu, isso daqui. Ou então ali, o Skanda, que é o grande momento apoteótico do orgasmo do Skanda. Mas eu acho que todos esses trabalhos falam um pouco sobre essa mesma coisa, de uma inocência do olhar por olhar, assim, olhar o mundo pela beleza do mundo e devolver uma outra beleza para o mundo, como uma forma de gratidão, talvez. E aquele último desenho também, que eu acho que é super importante para a exposição, esse autorretrato, que demonstra claramente tudo isso que eu coloquei até aqui, né? O Paulo numa posição de lótus, quase lótus, que é uma posição de perfeição, de equilíbrio, com o lírio, que também é um símbolo da pureza, o pincel na outra mão, o ofício do trabalho dele, e o relógio, que é o tempo, que é o inexorável do passar do tempo, que vai comer tudo, vai acabar com tudo, a beleza e todas as coisas. Mas isso fica, e recentemente eu me dei conta, não é que eu me dei conta, mas só agora eu percebi a importância dele estar no ovo, porque ele está inserido dentro de uma forma de um ovo, e todo o simbolismo associado a isso, de um renascer. Eu acho que as pessoas morrem na vida para renascer na arte também. E estou falando um monte de bobagem, assim, é mais porque eu acho que a palavra
palavra não dá muita conta, não dá conta das coisas que a gente precisa saber quando a gente olha. É o olhar que diz tudo. Mas na falta de coisa melhor a gente tem que falar para tentar, não explicar, mas abrir um pouco, colocar no mundo aquilo que a gente tentou fazer. E que eu espero que tenha ficado impecável, interessante, pelo menos. Mas aí eu passo para o Paulo, que pode continuar a falar. O artista é muito mais interessante ouvir o artista do que o curador tem que desaparecer, eu acho. A gente conversou tanto, né? Então foi um encontro assim, inédito e muito vibrante no sentido que, claro, eu estava pensando, eu comecei a separar esses desenhos, que eles não estavam juntos, estava tudo em pastas completamente. Então quando eu comecei a juntar na mapoteca e um pouco ir descendo os que ainda estavam sendo feitos e o que era realmente guardado, a pasta só de cadernos, e eu tive momentos também com os cadernos. Então esse movimento foi uma coisa muito interessante, um pouco pelo Ian, que sempre falou, olha, eu acho que teus desenhos de modelo, tudo, eu agradeço porque ele meio chamou para isso. E eu fui tentando, enquanto eu estava produzindo outras coisas, mas quando teve a tua vinda, assim, eu acho que quando você fala da vida desses desenhos que estavam lá mortos, né, estavam guardados, aí é incrível, porque é muito bonito ver eles agora numa parede, numa estabilidade, né? Porque estando lá, nada impede, você viu, que eu ataque os desenhos, né? Muitas vezes, para vocês, esse fundo aqui é uma gravura feita em 86, então esse desenho eu peguei uma prova de gravura, essas linhas são serigrafias, né? Essa e alguns traços lá em cima, ó, é o olho, é uma sobrancelha, aqueles riscos vermelhos aqui também. Então é interessante essa sobreposição, realmente, um pouco na surpresa da escolha desses trabalhos, porque eram tantos, né? Eu simplesmente acho que foi uma escolha bastante reveladora para mim, como artista. Então eu tive a oportunidade de vir na galeria, daí fiquei assim, vou ficar na frente desses desenhos, porque eu nunca tinha visto, obviamente eles todos esticados aqui, na vertical, porque você toca, até tem trabalhos para tocar, o desenho é muito tático, mas ver eles assim, então eu tive a oportunidade de ficar um pouco aqui, para tentar, na verdade, ouvir e trazer, assim, bem de uma maneira nítida para mim, porque eles estão aqui também abertos, né? E talvez a ideia do ovo, que é anos 90, 80, 90. Então é uma época também para todos, né? Mais que para a gente, né? A gente viveu mais lucidamente, né? De certo, né? É vivo para a gente. Nossa, eu já estava bem acordado. Não era mais assim. Mas você falar de uma inocência é muito legal. Eu sinto isso, eu acho que não mudou, eu acho que está aí. Né? Tem mesmo uma certa inocência, mas na coleção. Né? Mas o espaço vazio, essa sequência, são coisas que eu realmente não tinha jamais imaginado, essa maneira como você desenhou no lugar, entendeu? Então isso, acho que é uma visão espacial que, por mais que eu tenha feito arquitetura, é uma coisa sua e eu, nossa, acho que ficou esse confronto, que lá você tem que chegar muito perto para ver aqueles desenhos, e você continua sentindo essa coisa imensa aqui atrás, né? Fica um pouco um fundo, assim. Mas quando você vai se aproximando para cada um, eu vi muitas pessoas vendo cada um. Tá muito legal. Agora eu acho que queria saber se tem alguma curiosidade, porque é tanto assunto e acho que também talvez ver se alguém tem. A gente vai ter um dia de desenho, né? Vamos ter um dia para praticar. Eu acho que isso vai ser muito legal. Paulo, o que você achou? Paulo. Você já conhecia? Eu fiquei.
Não, fiquei curioso de Paulo é desenhista. De Vou confessar para vocês, hein, Paulinho? Ele é desenhista, é um olhar aquarelista. Aí eu estou achando muito interessante a relação de escala da exposição, né? É muito bonita a relação de escala, porque ela explora uma coisa assim que você consegue penetrar no seu desenho. Essa coisa, você tem o pequeno, depois você tem o maior, depois tem uma escala mais próxima do corpo, e essa ideia do corpo, eu acho que esse teu olhar, que é um olhar que desenha muito um processo de conhecimento, né? Assim, então há sempre um corpo a descobrir mesmo, né? Então esse teu convite, vem desenhar, porra, por mais, eu estava falando para ele, eu falei, eu acho que você não era nem nascido, eu já fazia desenho de modelo lá no octágono da Pinacoteca, entendeu? Chovia daquilo, né? E então é isso que eu tinha para dizer. Eu achei muito engraçada aquela anedota que eu te contei na entrada, e eu vou contar em tudo. Pode contar. Que outro dia eu tenho um homem que é casado com uma cunhada minha, que é umas coisas assim que acontecem. E há uns 20 anos atrás a gente pôs um quadro lá, eu fiz uma reforma e eu consegui que ele comprasse um quadro do Fomposo, que era uma coisa completamente inusitada, porque eles têm Pedro Alexandrino, eles estão numa outra vibe lá. E aí ele ficou, acho que uns 20 anos com esse quadro na sala faz. Outro dia ele me ligou e falou assim, Paulo, tem um cara de pau duro na minha sala, mas eu acho que faz assim 2 anos. Eu falei, como assim? Ele falou, eu nunca tinha visto que esse quadro não é só um vaso de flores. Eu falei, mas não é possível, faz 20 anos que esse quadro está na sua sala. Nós fomos comprar juntos, entendeu? A gente viu o quadro, eu achei o quadro sensualíssimo, é um quadro lindo. E ele nunca tinha visto. Então essa questão do olhar, eu acho que é uma coisa muito inocente mesmo, como você falou. Eu achei bonita essa ideia da inocência, né? De poder estar aberto para ver. Porque a pessoa precisa sentar e olhar o que está vendo, não? Porque uma pessoa que tem um quadro há 20 anos e não sabe o que também, né? Essa coisa da sobreposição. A Renata viu o primeiro desenho. Mais de 10 eu posso acabar com a carreira dele. Não, tem coisas que eu queimei, né, Renata? Queimou a Renata. É a máscara. Eu nunca queimaria, porque eu amo esses desenhos e o Paulo mas eu tenho esse desenho, essa do homem no meio dos vasos. A minha mãe nunca baixou o homem. Ela nunca viu. E a minha mãe era sanada. Ela nunca viu. Agora, a Silvia é uma amiga querida também de outros tantos anos, parece que foi ontem, mas a gente morava, depois que a gente saiu de casa dos pais, fomos dividir uma casa juntas. E aí tem um desenho seu, imenso, de um grupo fundo preto, umas pinceladas largas e tal. E a coisa mais deliciosa foi naquela casa que tinha 3 meninas, né, de 20 e poucos anos, aquele homem em cima do outro. Era a coisa mais atraente que a gente tinha na casa, né, fora nós mesmos. Isso alivia, né? Tudo bem, Mas tem lá um pintão. a pessoa subia a escada e meio ficava assim, atarantado, né? Assim, era muito interessante. Uma menina falou uma Mas vez. tem flores, tem Eu cidades, queria tem muito um rosa. desenho novo, queria muito, eu tenho umas. Nem lembro quem foi. Mas eu não consigo imaginar abrir a minha porta e olhar todo dia aquele pinto. Porque eu tenho certeza que é a primeira coisa que eu vou olhar quando eu entrar em casa. Então não tem chance. Não, mas eu acho que assim, tem que escapar um pouco dessa coisa, pensar essa ideia, porque eu acho esse erótico, é um erótico assim que num primeiro lance você vê, você sente, percebe, mas a ideia dessa coisa que vai sobrepondo. Mas você achou que a exposição erótica? Não, então, eu acho que existe uma exposição erótica, existe um sujeito que entra na exposição com um olhar erótico. Lógico. E aí você vai encontrar aquilo que você quiser, porque talvez, dependendo de quem estiver olhando aquelas fotografias da Anguetes, Não é nada Não é uma exposição de flores, né? Não, tudo bem. Não, sou coração. O Paulo se apresenta nesses desenhos, no sentido de que, nessa inocência, de novo, da melhor forma possível, não tem nenhum tipo de trava. Ele se coloca. Esse
coisas de uma forma muito pura, de uma forma muito molhada, estou vendo, estou Eu não acho colocando. uma pílula, por exemplo, o Fausto é branco, né? Então, eu acho que não há essa coisa da aposta, entendeu? Eu acho Mas que é uma coisa mais o Giancarlo está falando, tem uma coisa incrível, o nome, colocar desenho no nome de uma exposição, só isso já é, ai, que coisa linda, você entendeu? Não importa muito onde eles estão, é claro que eu amo o papel, mas esse nome, essa palavra, não é tão... E pensar que ela pode ser nua no sentido até da palavra nua, né? O Giancarlo me presenteou, ele foi ver uma aula na escola com estudantes desenhando nu. Foi demais aquilo, porque para mim esse momento dentro da escola devia ser obrigatório, assim, e acho que médicos deviam desenhar o corpo nu. Estou tentando e vou conseguir. Eu acho que devia o nu ele, né? na medicina, anatomia, né? Mas área que era medicina anatomista, tem aquele o que desenhava para o Charcot, que desenhou as histéricas, que está na coleção do Orset. Eu até tenho um bronze e era uma especialidade da medicina, desenho da anatomia, desenho das histéricas e tudo. Foi super importante na pesquisa do Charcot. Então, é que sumiu. Eu queria te mostrar isso, que é show. Isso foi antes de começar a nossa conversa, eu entreguei para o Giancarlo. Só que daí ele deu a ideia de editar, tá vendo? Ó, são todos os corpos dessa exposição, ó. Que lindo! É dele! Você viu? Você já viu então? Já? Você tinha visto? Eu fiz uma lista para vocês montando juntos. Antes da gente começar a Antes de trabalhar, começar. ele me deu essa lista. Só que o do Giancarlo original. Até que é um bom documento, né? A gente tinha pensado no começo, mas eu acho que esse é um tipo de trabalho, se a gente quiser que a gente pode chamar de trabalho, mas ele se revela. Deixar ele aberto, ele perde cada coisa. Marta, viu? Ali já viu? Você viu? Você vai virando ele. Você vê assim, como esses tudo isso daqui era caderno. Foi desfeito, né? Então isso a gente já está. Que essa ideia que a Gata sempre estava falando. Exatamente. Eu achei que Ele tem a ver. A escala dele. A escala. O recorte, você sabe de onde é? Essa ideia do recorte? Que o Gilbert and George. Ele, não sei se vocês conhecem, você conhece, né, Peter? Gilbert and George. Eles usam bastante essa ideia de cortar. Mas você fez ele inteiro, depois recortou, ou você fez? São papéis de outro formato que eu ajustei, tá vendo? Aqui, eu sobrepus folhas, tá vendo aqui? Eu vi que tem umas costuras, né? E é tudo, em vez de usar cola, eu usei costuras. Foi sobrepor essas faixas. Desse trabalho, vou falar uma coisa, eu posso falar? Claro. Eu acho que é. Vamos pensar que isso é um trabalho dos anos 80, eu estou na pintura, estava cheio de meninos fazendo pintura grande, todas elas muito parecidas, com gesto heróico, com perdão da palavra, um desenho do meu pau maior que o seu, sabe? Basicamente isso. E o que a gente tem aqui é o contrário disso, é praticamente uma subversão dessa questão dos anos 80, onde, primeiro, que é uma pintura fragmentada, a partir de vários pedaços, e segundo, que ela não busca esse heroísmo, ela é muito mais silenciosa, né? Por mais que ela seja, a dimensão da lente grande e tudo mais, e ao mesmo tempo também a postura traz um elemento feminino, às vezes então todos aquele ethos dos grandes pintores heróicos, Clifford, o herói, é uma coisa que assim, achava que era completamente, você está tratando dos pequenos pedaços que se encontram e que criam alguma outra coisa. Mas é papel, não é tela, é de uma delicadeza completamente
contrária ao que estava acontecendo naquele momento. Eu acho que isso fala muito sobre o olhar, assim, o único que ele tinha dentro do momento. Não sei se era uma coisa consciente, imagino que não, mas isso fica evidente. Porque você vê, para você costurar, você precisa ficar perto. Então é uma relação para fazer essa costura, é rápido, não é uma coisa, não é abordado, né? É uma costura rápida, você fura, é espontâneo. Mas você tem que ficar muito próximo de algo que já estava feito, obviamente, e muito rápido. Então é um contraste, esse tempo das faixas é um contraste com esse tempo do desenho, e tem ainda a gravura que foi feita em serigrafia para uma outra coisa. Então eu não lembro aqui o corpo. Esse é um detalhe muito curioso, eu não consigo lembrar. Quem posou? Eu nem sei se essa figura azul tem. Eu acho que toda essa sequência aqui, o amarelo, o azul e o laranja, obviamente são o mesmo modelo. E não tenho certeza, talvez seja de outra seção de modelo, né? Mas eu penso muito assim, além dessa aproximação e o afastamento da escala, também tem esses tempos, né? São longos, porque tem trabalhos que demoraram também, né? Assim, o livro que está ali dentro, uma homenagem ao Gilson, começou em 2014. Ele agora chegou, né, num objeto. Mas eu nem sei se eu acho isso um valor exatamente, mas esse é muito vivido, né? Isso dá para sentir, porque você carrega cadernos, né? Eu carrego cadernos. Então, muitas outras coisas. No geral, 2 sacolas, eu junto com uma. Isso é pouco, né? Isso eu já vi carregando com carrinho de feira. Eu tenho carrinho de feira, é muito prático. Mas eu vou contar uma anedota então. Quando eu sou sobrinha do Paulo, e quando ele estava no processo todo de fazer o livro e tudo, pensando sobre o livro, né, como que o livro ia ser e tudo mais, aí ele fez a jaula, né, tudo, e ele ficava levando o livro para lá e para cá. E a gente, às vezes, sem nada, levava para passear, para ir dar aula. Não, porque não sei quem quer ver o livro, não. E aí é uma coisa pesada. Eu falava, você já leva um monte de sacola, você vai levar o livro de ferro trancado, que você não pode abrir, que você não vai mostrar para ninguém. Nem a chave ele levava junto. Nem a chave ele levava junto. Só levava o livro para passear. Era brincava, que Era o doutor. era o tipo de estimação. Vocês querem pegar? Alguém pegou nele? Eu vou pegar para vocês sentirem o peso. Ele não gosta de beber afogado. Não pode pegar de beber. Virou um totem, né? Olha, eu vou contar para vocês. Aqui estou eu, pequenininho, e o meu pai. Essas 2 figurinhas aqui, ó. Você viu, né, Jean? Quer sentir o peso? É de ferro, mas a massa, né? Pode tocar, pode tocar. A gente andava na rua. Com muitas sacolas. Com muita sacola, carrinho. Esquecia muitas sacolas do restaurante. Montserrat, a gente deu aula lá em Santos. O Paulo já veio, agora não estamos mais uma vez. Você não dá mais aula lá? Em Santos me aposentei. Eu estou em processo de aposentadoria plena. Os coletores são incríveis, esses carros que saem pela cidade, são corpos ali, é muito impressionante a presença deles. Os coletores de lixo também são corpos muito... Eu adorei lá o desenho do Gustavo por isso. Você vê que é um corpo que não está em cima da escada, você viu, Jacal? Tá em cima, é um corpo, é um pedaço vídeo, um desenho vídeo. Você viu, Vicky, isso? E o corpo só faz um movimento, é muito sutil, bonito, um desenho com movimento. A Carla estava falando que, enfim, o erotismo também está no olho de quem vê e não necessariamente inerente à produção. Mas eu acho que tem uma camada, pelo menos ao meu ver, nessas obras, com exceção do painel, que é um vínculo com o texto, com a palavra, assim, que o Paulo tem muito. E como a Letícia falou, tem caderno de desenho, caderno de escrita, de anotação, tem
tem gente que faz os dois ao mesmo tempo, né? Os dois são a mesma coisa e duas coisas totalmente diferentes. E eu acho que a caligrafia, assim como essa obra sanfonada, faz muito parte do teu trabalho, assim, é uma coisa muito característica a tua caligrafia, e em alguns trabalhos ela está muito presente, por mais que esteja num sobreplano. Eu acho que às vezes até o Giancarlo ressalta isso no início do texto, assim, porque tem essa evocação do Evangelho de João, tipo, no início era o olhar, mas no Evangelho no início era o verbo, né? E eu queria te perguntar como tu enxerga essa integração do desenho-palavra e sobre aquilo que a gente estava conversando, que talvez pode ser uma coisa da época, da produção dos anos 80, de alguns títulos dos teus trabalhos funcionarem muito bem em inglês. E aí eu queria saber a tua opinião, a opinião de vocês sobre essas duas coisas. Eu achei que o importante era falar sobre o olhar e não sobre a palavra, sobre a caligrafia, que é algo que é mais do que presente no trabalho do Paulo, que foi tratado várias vezes, assim, me parece, nas exposições, tanto que o corpo, que o olhar sobre o corpo, menos. E eu achei que era importante colocar isso. Mas não sei se isso não é isso, né? Na verdade era sobre o olhar isso. E também essa questão do caderno, obras, desenhos que foram feitos para serem vistos, eu acho que eles muitas vezes são os mais interessantes, porque eles revelam o artista. Aí cai a máscara, aí não tem jeito, assim, aí você vê tudo, você vê a falha, você vê aonde o olhar parou, aonde ele ficou, aonde talvez ele tenha olhado demais para uma parte específica do corpo, que era mais interessante por isso ou aquilo, mas o desenho revela isso, ele revela essa coreografia do artista sobre o papel, e do olhar, né? É isso que eu acho que é fascinante, por isso mesmo que o texto não me interessava tanto aqui, mas sim olhar sobre o corpo, assim, né? Observar. Por que quem está observando está se colocando de fora, obviamente, né? Ele não está inserido em nada, ele é um observador e pronto, acabou. Então isso eu acho interessante. E os cadernos que mais sentido? É isso. Não, porque eu acho que assim, como também mencionado, que às vezes o erotismo está na pessoa, eu acho que por eu ter uma certa afeição pelo texto, pela caligrafia do Paulo, às vezes, por mais que seja mínima, só a assinatura e a data é onde meu olho vai, sabe? Então, por mais que tenham poucas intervenções, eu percebo um certo vínculo no trabalho dele com o texto e a imagem, o desenho e a escrita. E o fato de alguns funcionarem bem em inglês pode ser uma coisa da época também. Toda escrita é puro desenho. A letra é desenho, né? Quando eu escrevo uma palavra, mas é que a palavra eu tenho uma leve reverência, assim, eu acho que eu tenho que fazer uma espécie de uso. Eu não sei escrever